Olá pessoal, mais uma vez aí. Hoje a gente vai, como é o título do vídeo, fazer essa discussão aí dos conceitos de massa inercial e massa gravitacional. Na verdade eu vou falar um pouco em cima até de um artigo meu, tá? Do que eu publiquei em 2001, faz tempo, né? Na Revista Brasileira de Ensino de Física, volume 23, está aí vou botar aí no vídeo. E eu publiquei esse artigo até porque, né, eu sou apaixonado pela relatividade geral e, na verdade, um dos tópicos fundamentais para a construção da relatividade geral é esse tópico, né, justamente sobre a massa inercial e a massa gravitacional. Então, eu vou meio que falar em cima desse texto, né, que aí na descrição do vídeo eu ponho o link da revista e de repente até um link da minha página, onde você pode pegar o texto se você quiser. E vamos entender, no fundo, o que é esse massa inercial e massa gravitacional, né? Porque na verdade são conceitos no fundo, de uma mesma coisa, que vocês vão ver, né? A definição de massa inercial e massa gravitacional, no fundo, vem da origem do livro do Newton, do Princípio, onde antes de apresentar suas leis, as três leis, conhecidas como as três leis de Newton, ele faz umas definições iniciais. E nessas definições já fica claro muito, quando ele fala em força, o que tipo de força é que ele está falando. Porque muitas vezes, às vezes não fica tão claro quando você vai ler as três leis de Newton, né? Principalmente em relação a referencial, né? Quando ele fala da primeira lei de Newton, todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que forças externas mudem o seu estado. Continua em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação a quê? Ou em relação a quem? Então ele define isso antes, que é o espaço absoluto. Então ele faz essas definições. Da mesma maneira, as forças que atuam, ele faz as definições anteriores. Então, ó, logo de cara, ele já define quantidade de movimento. Ele já define, quando ele vai falar da segunda lei de Newton, vou colocar aí, né, ele fala a segunda lei, ele fala da seguinte maneira, a definição original: a mudança do movimento é proporcional à força motriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força. Então, essa é a segunda lei de Newton, que no fundo, né, a gente escreve como F igual a ma. Mas no fundo, o que essa lei está dizendo é justamente isso daqui, ó. No fundo, é a variação da quantidade de movimento sobre a variação do tempo. Onde eu estou chamando esse Q de quantidade de movimento, em muitas situações, muita gente usa P como quantidade de movimento, mas eu estou chamando de Q. Então ele está dizendo onde esse Q é o produto da massa vezes a velocidade. E ele define também essa massa, né? Essa massa é definida como uma coisa ligada ao conceito de inércia. Essa massa é definida como uma propriedade do corpo em resistir a mudar seu estado quando da aplicação de uma força. É isso que ele chama de massa, que é uma propriedade da matéria. Então, a segunda lei de Newton, expressa dessa maneira, mostra que, na verdade, se você variar a quantidade de movimento de um corpo no decorrer do tempo, eu entendo que uma força está sendo aplicada. Esta expressão se reduz a ma a partir do momento que a gente, o famoso ma, quando a gente considera a massa constante. Eu poderia representar isso por uma derivada, dq dt, né? Mas colocando assim já dá para entender. A gente não precisa ir tão avançado para esses conceitos iniciais. Porque, veja, se a massa é constante, né, a partir do momento que eu escrevo essa expressão, delta, e vou colocar a expressão de quantidade de movimento aqui dentro, sobre ΔT, se a massa é constante, ela pode sair daquela variação. Porque se ela não varia, então poderia escrever assim, F igual a M, né,
ΔV sobre ΔT. Onde ΔV sobre ΔT, a gente sabe que é a aceleração. E nós temos o famoso F igual a MA. Não estou colocando em notação vetorial, mas poderia colocar em notação vetorial. Notação vetorial, simplesmente, força é igual a massa vezes a aceleração. Onde eu verifico que, na verdade, a aceleração e força, né, eles vão ter aqui, no caso, a mesma direção. Então, eu verifico que a força resultante, o corpo é acelerado no sentido da força resultante. Então, essa segunda lei de Newton, onde ele faz essa definição de massa. Só que essa massa, gente, o que ele define como massa é a propriedade da matéria de resistir a uma força impressa nele. Então, se um corpo está em repouso, ele possui uma propriedade que a gente está colocando como massa, que de certa forma é uma medida indireta da sua inércia, que é essa propriedade. Quando você aplica uma força, ele resiste, se ele está em repouso, a sair do repouso. Então você tem que fazer uma força muito maior para você, dependendo da massa, né? Quanto mais massivo, quanto maior for o corpo, mais massivo é o corpo, mais resistente ele vai ser, né? Para justamente a gente tirar ele do movimento, do repouso. Ou, se ele está em movimento com velocidade constante, para você mudar a direção desse movimento, você teria que aplicar uma força. Quanto maior essa inércia, mais difícil. E aí, ele faz essa definição aqui, ele coloca aqui, se você der uma olhada depois aí, ele fala: a quantidade de matéria é a medida da mesma oriunda conjuntamente da densidade e grandeza. Então, é uma definição de quantidade de matéria, de massa. Logo depois ele fala: a força inata da matéria é um poder de resistir pelo qual cada corpo, enquanto depende dele, persevera em seu estado, seja de descanso, seja de movimento uniforme em linha reta. Foi o que eu acabei de falar. Ele define, então essa força inata, ele chama, na verdade, ele está se referindo à propriedade da inércia, à propriedade da massa. Isso que a gente está chamando de massa. E ele continua, até que ele põe, isso aqui que é o mais importante. Esta força consiste somente na ação, nem permanece no corpo depois dela. De fato, um corpo persevera em todo novo estado, apenas pela força de inércia. Então, esta força aqui da segunda lei, gente, é uma força que ela atua somente enquanto está tendo o contato, durante um certo intervalo de tempo. No fundo, a gente poderia interpretar a segunda lei, né? Até tem vídeos meus sobre isso, que eu enuncio a segunda lei, eu falo até sobre isso. Nós poderíamos interpretar a segunda lei como, no fundo, o que a gente chama de impulso hoje no nosso dia a dia, né? A gente chama de impulso, porque o que ele define, na verdade, segunda lei, é isso aqui, ó. É a força atuando num certo tempo, provoca uma variação na quantidade de movimento. Porque no fundo é essa expressão aqui. É só jogar o ΔT para cá. Isso a gente entende hoje em dia, né, na física, quando a gente didaticamente entende como impulso. Impulso, né, é a variação na quantidade de movimento. Quem já viu o teorema de impulso é isso. Então, no fundo, é essa a definição da segunda lei. Essa força atua durante um intervalo de tempo e não permanece no corpo depois de atuar. Depois que ela varia a quantidade de movimento do corpo, ou seja, depois que ela fornece uma aceleração para o corpo, ela deixa de atuar. Está aqui bem claro. Esta força consiste somente na ação, nem permanece no corpo depois dela. De fato, um corpo persevera em todo novo estado apenas pela força de inércia. Então, por inércia, ele continua seu movimento. Ok, essa massa, então, é que é chamada de massa inercial. Então, essa massa que aparece na segunda lei é o que a gente chama de massa inercial. Justamente que mediria a inércia do corpo, a ação de uma força que demora um certo intervalo de tempo. Perfeito. Mas aí o que você faz? O que a gente faz, na verdade, por exemplo,
quando a gente vai encontrar a força-peso de um corpo, a expressão para força-peso, né? Quando o teu professor lá de física diz como que ele faz para encontrar a expressão da força-peso. Basicamente, a gente faz uma analogia. A gente diz assim, ó, um corpo, aqui o solo, por exemplo, um corpo de massa M. Então, o que eu verifico? Ele está submetido à ação de uma força, né, que eu sei que é a força devido ao campo gravitacional, a força-peso, que eu chamo de peso. Vou chamar de P mesmo. E existe um campo gravitacional, que é o G, que é a aceleração que eu observo experimentalmente que ele adquire durante seu movimento na vertical, por exemplo, numa queda. E, em cima disso, eu tiro a expressão do peso, não é isso? Eu simplesmente pego a segunda lei, força resultante igual a massa vezes aceleração. Só lembrando, não é só para enfatizar, deixar bem claro isso, F igual a ma, esse F aqui entenda como força resultante, tá? É a soma de todas as forças. Porque muita gente acha, F igual a ma. Não, não é F igual a ma, é força resultante igual a ma. Tá? Mas tudo bem, mas só para ficar bem claro aqui. E aí o que vai acontecer? Aí eu faço uma analogia com essa expressão, com a segunda lei. Ora, eu faço assim, ó, a força resultante que está atuando no corpo, que está fazendo que o corpo entre em movimento e caia, é o peso. Então essa força seria o peso, a massa e a aceleração que ele está adquirindo é a aceleração da gravidade, mas é uma aceleração mg. E aí eu chego na famosa expressão peso igual a massa vezes gravidade. Onde simplesmente eu digo que é a mesma massa aqui. E se você fizer um experimento, os experimentos desde Galileu, a história lá da Torre de Pisa, e você sabe muito bem, até de experiências simples que você pode fazer aí na sua casa, que dois corpos deixados caem, chegam juntos ao solo, independente das suas massas. Né? Porque eles têm a mesma aceleração, eles estão acelerados com a mesma aceleração, que é a aceleração da gravidade. E aí, quando você faz isso, você verifica, né? Porque é só você resolver essa expressão. Né? Você faz isso aqui, ó. O que a gente faz? Força resultante, força peso. Então, quem é a força resultante? É a segunda lei de Newton. Massa vezes aceleração, igual peso, massa vezes gravidade. Ó, corto massa com massa e mostro que, né, no fundo, a aceleração de queda é igual à aceleração da gravidade. Isso é um fato experimental, né? A gente verifica isso experimentalmente. Mas aí que vem o problema conceitual. Eu posso fazer essa analogia entre essa massa? A força-peso é essa força que está definida por Newton? Esse é o grande lance, né? Ó, de novo, ó, vamos ver de novo. Esta força consiste somente na ação, nem permanece no corpo depois dela. Nem permanece no corpo depois dela. De fato, um corpo persevera em todo novo estado apenas pela força de inércia. Qual é o grande problema, então? O problema é que a força-peso não é essa definição de força que o Newton deu. Porque a definição de força da segunda lei é uma força que atua no corpo durante um certo intervalo de tempo, depois deixa de atuar. E o corpo continua seu movimento. O problema é que a força-peso atua sempre. Esse é o grande problema. Ela está atuando sempre. Então, não é a mesma força. Essas forças aparentemente não têm a mesma natureza. Pô, mas aí eu faço o experimento e vejo que tem que respeitar isso daqui, porque experimentalmente eu verifico isso, que isso é verdade. Então essas massas têm de ser iguais. Então por isso que essa massa aqui, do peso, eu chamo de massa gravitacional. Por quê? Enquanto essa massa da segunda lei é chamada de massa inercial, por que ela é massa inercial? Porque ela é uma propriedade do corpo em resistir a uma força que demora um certo tempo para ele ou sair do repouso ou mudar a direção de movimento. Só que essa massa daqui não se comporta dessa maneira. Essa é uma massa que sempre vai entrar em movimento.
sob a ação do peso. Porque um corpo, por exemplo, mais pesadão, mais massivo, né? Vamos falar assim, né? Se eu quiser empurrar um caminhão, tanque, ele está parado. Se eu aplicar uma pequena força, possivelmente ele não vai entrar em movimento. Então, para eu fazer aquele caminhão-tanque entrar em movimento, tem que aplicar uma força muito maior. Não é qualquer força que vai fazer que aquele caminhão entre em movimento. Né? Vai ter que ser uma força que demora um certo tempo, mas que consiga promover a mudança na quantidade de movimento. Mas o peso sempre vai fazer o cara entrar em movimento. Se você colocar esse caminhão-tanque e soltar ele, não tem jeito, ele vai entrar em movimento, vai cair. Então, o peso aparentemente não tem nada a ver com essa força. Mas, ao mesmo tempo, bate experimentalmente. Então, o que a gente chama essa massa a gente chama de massa gravitacional. Porque é uma inércia especial para força-peso. Entende? Não está na definição das leis de Newton. Então, no fundo, essa expressão aqui, ó, eu deveria escrever assim. Peso é igual a massa gravitacional, um Gzinho de gravitacional, vezes o campo gravitacional. E aí, quando eu montasse, e esse I aqui, ó, esse M aqui, eu chamaria de massa inercial. Que é a massa, justamente, que Newton define. E aí, quando eu faço isso daqui, eu deveria ter aqui M inicial e aqui M gravitacional. Pela experiência, eu só estou cortando aqui porque, aparentemente, pela experiência, elas são iguais. Então, experimentalmente, para eu poder fazer essa conta, a massa inercial é igual à massa gravitacional. Mas por quê? Esse é o grande ponto. Por quê? Se elas são conceitualmente diferentes. Né? Então, justamente, aí é que vem a questão de Einstein, da relatividade geral. A construção da relatividade geral é, em cima, uma das bases, dos pilares, é justamente essa interpretação aqui. Porque na mecânica de Newton não tem explicação. Mas a gente vê que elas são conceitualmente diferentes, mas são iguais. Mas ninguém sabe por quê. Muitos experimentos foram feitos, né, com erros assim, bem pequenininhos mesmo, 10 a menos 12. Então elas são iguais. Mas só que na física newtoniana não tem como explicar isso. E como explicar isso? Então vamos dar uma apagada aqui para mostrar essa explicação.